Então, oi, gente! Fazia tempo que eu não fazia esse vlog, né? Mas essa semana, hoje é dia 5 de outubro e foi o dia que eu gravei esse vídeo e eu já tô editando porque hoje é o dia de ser produtiva. É uma segunda-feira, então é o clássico dia de ser produtiva. Mas como vocês puderam ver, a semana passada eu também fiz algumas coisas, eu tô voltando aos poucos ao meu ritmo de antes, mas é que a quarentena me deixou toda confusa, mas enfim. Eu comecei a gravar esse vídeo na parte da tarde, na parte da manhã eu fiz umas tarefas da escola, como eu vou escrever aí no planner, só que eu não gravei porque no último Study Vlog eu fiquei basicamente o vídeo todo fazendo tarefa da escola, como a maioria dos Study Vlogs, a maioria, os anteriores a esse eu só fazia tarefa porque eu estava perdendo o hábito de estudar pro vestibular, de fato, então eu falei... Alice, pelo amor de Deus, você tem que estudar pro vestibular, tá chegando, falta 3 meses, então eu voltei ao meu ritmo e tô revisando os assuntos. E porque foi o que me deu o pontapé inicial pra isso foi porque domingo eu me inscrevi pro CIS e pro Macro, que é os vestibulares aqui de Manaus. E aí que foi o estalo na minha cabeça de que, meu Deus, tá chegando o final do ano e ano que vem eu quero estar numa faculdade. Então é bom eu começar a revisar os assuntos, não é mesmo? E aí foi o que me deu o pontapé inicial. E então eu fiz pela parte da manhã eu fiz umas 5 tarefas, assim, mais ou menos, 4. E depois eu almocei, tomei um banho e aí voltei e agora, no caso aí no vídeo, estarei fazendo a minha atividade. Eu queria avisar de imediato que quando eu começo a gravar essas narrações, eu nunca planejo o que eu vou falar, entendeu? Então, tipo, eu fico vendo o vídeo no fundo e basicamente é isso. Então, eu respiro no microfone, me dá agonia, Alice, pelo amor de Deus, pare. Então, hoje eu resolvi, pelo cronograma lá do planejativo, eu tinha que revisar a história. Então, eu resolvi revisar apenas história hoje, porque como eu tinha gastado minhas energias fazendo várias tarefas da escola, eu resolvi pegar mais leve porque eu tô voltando aos poucos a ser produtiva no caso, e eu fiz várias histórias no meu Instagram, inclusive sobre eu estar voltando a estudar, então me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. E é isso, gente, eu posto bastante sobre o meu dia a dia lá e eu não tô fazendo tanto vlogs aqui pro YouTube por falta de ânimo mesmo, porque ficar mudando a câmera de posição e pensar num ângulo todo o tempo acaba me atrapalhando às vezes, e tem vezes que eu quero realmente focar no conteúdo. Como nesse dia foi uma revisão de um assunto que eu tive no ano passado, no primeiro e no segundo ano, eu não me lembro bem, que era a Revolução Francesa, eu revisei o Iluminismo e mais pra frente eu vou mostrar que eu também fiz um resumo sobre Revolução Francesa e Napoleão. E eu fiz tudo isso revisando no Sala do Saber. Eu tô fazendo o intensivo do Enem por lá, porque eu também vou fazer o Enem, além do Macro, CIS e Enem. Então eu tô revisando de tudo um pouquinho e acompanhando os assuntos que estão dando na escola de acordo com a EAD. Tô tentando conciliar tudo isso. Tá sendo assim, ok, assim, eu não tô indo num ritmo que deveria, mas estou indo no ritmo que dá, que é isso que importa. Eu não vou conseguir absorver todo o conteúdo, assim como eu creio que ninguém consegue, mas assim, no geral eu vou conseguir sim, absorver o suficiente para ter uma nota aceitável no vestibular, assim creio eu. É para isso que estou estudando, não é mesmo? Mas sabe, a gente tem que entender que o nosso ritmo é diferente e que tem vezes que a gente vai. Tem dias que a gente vai ser muito produtivo, tem dias que a gente vai conseguir absorver só um conteúdo e tá ótimo. E, sabe, a gente tem que parar de se cobrar mais do que a gente consegue. A gente tem que ir no ritmo nosso, senão o que adianta eu fazer vários e vários assuntos no mesmo dia, sendo que eu não tô descansado o suficiente para conseguir absorver eles, sabe? Então, vale muito mais a pena eu ir no meu ritmo, aos poucos, assim, e absorver bem um conteúdo que eu consiga fazer bem. É, do que fazer vários conteúdos que eu não iria conseguir absorver, entendeu? Seria só uma coisa que eu teria dito, eu fiz isso, tá, mas eu aprendi.
sabe? E além dos resumos que eu fiz, eu também fiz uns exercícios do próprio Sala do Saber, que eu não sei, não lembro se eu mostrei, mas eu acho que não. Mas eu fiz no site mesmo, entendeu? Então tudo isso cansa e eu já tava cansada porque eu fiz as atividades da escola e foram 4 atividades. Entre elas, 2 provas que eu tinha que concentração para fazer. Era um formulário online. Então, assim, a gente tem que ir na medida que a nossa mente permite. Não adianta a gente se forçar mais do que a gente consegue. Tem que ir no ritmo bom para conseguir absorver o conteúdo. Cara, eu queria dizer que estudar história pra mim é praticamente uma terapia. Foi até por isso que eu escolhi, outro motivo que eu escolhi estudar história nesse dia foi porque história pra mim é uma das matérias, ali você não sabe mais falar, não tem mais a famosa dicção. É uma das matérias mais, assim, prazerosas pra mim estudar, porque, sério, o assunto pra mim flui muito fácil. Eu tenho muita facilidade com história. Acho que é a matéria que eu tenho mais facilidade, assim, de estudar, porque pra mim é muito interessante. E, cara, pra mim é maravilhoso. Inclusive, esse assunto eu gosto muito, que é iluminismo e a Revolução Francesa. Eu acho muito interessante saber toda a parte política sobre isso. E antes de eu terminar a segunda parte, eu parei pra fazer um lanche. Tentei fazer uma cena bonitinha, mas a minha cozinha, que não é bonitinha, não permite. Eu tô dizendo que a minha cozinha não é bonitinha, tipo daquelas garotas que fazem esse vlog, que tem, tipo, uma cozinha toda branca, toda preta, com uma geladeira 2 portas. E eu, distraída fazendo vídeo, acabei colocando mais leite do que deveria. Parabéns, Alice. Aí eu tirei um pouquinho, bebi um pouquinho, né? Não joguei fora, só pra deixar claro. E aí, bebi um pouquinho e assisti um pouco de uns vídeos no YouTube para relaxar. Porque é sempre importante lembrar de fazer a famosa pausa, não é mesmo? Sempre que vocês estiverem estudando, depois de, tipo, isso era 4 horas, eu fui lanchar, né, já tava, tipo, mais do que na hora de eu lanchar, então é muito importante vocês fazerem uma pausa, porque estudar com fome é o mesmo que nada, porque você vai ficar o tempo todo pensando, meu Deus, tô com fome, incomodada, isso vai tirar seu foco, então qualquer coisa que tira seu foco, por exemplo, se o ambiente tá desorganizado, isso pode tirar teu foco, se tá frio demais, vai tirar teu foco, se tá quente demais, vai tirar teu foco. Então é muito bom você ter um ambiente bom para estudar e tentar, pelo menos, né? Porque às vezes nem sempre é possível, por exemplo, às vezes está fazendo barulho e você não pode evitar. Por exemplo, agora eu tô tentando gravar esse áudio, meu pai tá gritando no fundo, o cachorro tá latindo, os pássaros estão cantando. É sempre assim, tava um silêncio antes, mas enfim. O importante é que eu perdi totalmente o foco, como eu disse, por causa das coisas que aconteceram em volta. Vocês viram? Ó, foi um ótimo exemplo, nem foi planejado. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é muito importante vocês estarem bem com com o ambiente, né, com vocês mesmas para conseguir ter um bom desempenho, porque concentração, eu pelo menos assim, eu perco muito fácil. O foco, né, a concentração. E aí por isso eu preciso estar num ambiente quieto. Ainda bem que eu tenho o privilégio de ter um quarto só meu e ter uma escrivaninha que eu posso, assim, ter um pouco de paz e não tenho tanta atribulação com gente entrando o tempo todo, fazer muito barulho, mas assim, tem dias que tá muito barulho e eu perco muito fácil a minha concentração, então é muito complicado pra mim. Na questão que quando eu fico incomodada, eu não consigo estudar, porque eu fico estressada, enfim, eu sou meio sensível. Mas enfim, uma dica que eu dou pra vocês é que, se possível, fique em um lugar quieto pra não perder a concentração. No caso, por exemplo, na frente da minha escrivaninha tem uma janela. Se eu fico vendo gente passar toda hora pela janela, eu perco minha concentração. Aí eu fecho a cortina, no caso. E aí, porque a coisa que fecha a janela é transparente, é o mesmo que nada, né? Mas enfim.
Aí é pra vocês perderem a concentração, entendeu? Então, no caso, por exemplo, como tá gravando, eu não tinha o celular pra me deixar de distração. Enfim, o que eu quero dizer é que eu não sei, eu já perdi o foco do que eu tava falando. A questão é, não evitem distrações. Esse era o objetivo. Bom, gente, a narração vai parando por aqui. Muito obrigada. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enfim. E no final do dia eu dei o checkzinho na agenda que vai aparecer logo mais. Então, é isso. Beijos, bons estudos, curtam o vídeo.